Paraxá de hoje traz para nós algumas questões que eu separei 3 questões aqui que eu penso que sejam muito atuais para nós, né? Aqui nós trazemos essa essência da Torá para que nós possamos viver a Torá nos dias de hoje. A Torá, ela é atemporal. Se eu olho para a Torá apenas como um livro de regras, um livro de normas, eu posso até dizer que essas normas e regras estão defasadas, então ela não serve mais para nós hoje, no ano de 2022. Mas a palavra do Criador, a orientação do Criador, ela é para todas as gerações, Ledor Vador. Ela é passado, presente e futuro. Ela é para todas as gerações, em qualquer tempo, em todos os tempos. Então, como que eu resolvo isso? Quando eu compreendo que todo o ensinamento da Torá está baseado em 4 pilares: a ética, a moral, a justiça e o amor. O amor é a essência de todas as coisas e de todas as relações humanas. E a mais importante delas. Toda a criação foi criada pelo poder do amor. Então, nós não podemos retirá-lo dessa equação. Tudo, se eu pudesse resumir a Torá e todas essas questões, eu resumiria naquilo que está em Levítico, capítulo 19, verso 18. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse versículo de Levítico tem a chave, é a chave para todo o fundamento da Torá. E esse deve ser sempre o nosso objetivo, essa é a essência. A Parashá Shoftim, que significa policiais, são pessoas que fiscalizavam, foram escolhidas dentre o povo na época para trazer ordem, organização e fiscalização. Por isso a Paraxá é tão detalhada em falar, né? Olha, se morreu alguém entre uma cidade e outra, a gente tem que medir qual que é a cidade mais próxima. Esses limites jurídicos são realizados até hoje dentro das investigações, porque eles são baseados na Torá. Nossos códigos civil, criminal, a nossa própria Constituição brasileira, ela teve, quando ela foi feita, principalmente a Constituição de 88, ela foi feita com base na Torá. Então, nós precisamos trazer esse ensinamento sempre para a nossa vida. E eu separei 3 questões aqui para a gente falar um pouquinho hoje. E eu quero começar por elucidar uma questão muito famosa e muito usada por aí, que inclusive procura justificar certas situações complicadas. Quando o Criador fala, né, que nós precisamos, né, ele fala da testemunha, que a gente não deve, né? Isso é algo que a gente encontra nos nossos códigos até hoje. Toda vez que, se você testemunhar contra alguém mentindo, primeiro que você jura com a mão na Bíblia, né? Você jura por Deus lá que você está falando a verdade. Mas se você estiver mentindo e descobrir que você está mentindo, a testemunha, você vai ser indiciado por crime de peculato.
Ou seja, aquele desejo que você tinha por testemunhar falsamente de que aquela pessoa fosse presa, é você que será preso. É isso que a Torá está falando aqui. Não testemunhem falsamente por nada nessa vida. E eu vou além nesse ensinamento. Eu vou dar um passo a mais nesse ensinamento. Quando se inventa inverdades de outras pessoas, aquilo que hoje a gente chama de fake news, né? Por aí, você também está incorrendo num falso testemunho. Nós precisamos nos lembrar que, apesar da justiça dos homens muitas vezes não nos alcançar ou não alcançar determinadas pessoas, a justiça divina sempre alcança. Quando nós propagamos inverdades, propagamos e somos até mesmo o agente de uma mentira ou inverdade, chame você do que você quiser, fake news, sei lá o quê, você está sendo um falso testemunho. Você está incorrendo nesta mesma questão. Acontece que você pode até não ser julgado por um tribunal humano, mas você pode ter certeza que você está sendo observado pelo tribunal divino. Através da causa e do efeito e da lei da colheita. Aquele que planta mentiras, o que será que vai colher? E aí nós temos uma questão que é famosinha, né? Bem famosinha. Não olharás com piedade, alma por alma. O que a Paraxá está dizendo aqui para nós? Que eu não posso fazer distinção contra ninguém, principalmente quando se trata de um processo de julgamento, de um tribunal, de uma causa na justiça. Eu não tenho que tomar partido de ninguém. Eu tenho que procurar ser isento, observando com isenção as provas que foram apresentadas. E é isso que é não ter um olho de piedade. Não é ser um carrasco. É não tomar partido nem de um lado nem do outro. Quantas vezes a gente fica tomando partido de certas coisas que depois dá maior confusão, né? Vamos trazer para a nossa vida cotidiana. Muitas vezes, e na maioria delas, certas situações que chegam até você, é melhor você usar a sabedoria de não se envolver, de não eleger lados. Olhar com olhar de isenção. Alma por alma, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, né? Isso deu margem para muita coisa ao longo da história, como se literalmente estava tendo uma ordenança do Criador de que você tinha que arrancar o olho do outro, tirar a mão, esse tipo de coisa, né? Mas o que o Criador está falando para nós é que o julgamento deve ser igualitário. E sabe qual é o resultado disso? A gente não tem a gente não tem, por exemplo, varas de pequenas causas, porque ali nas pequenas causas só se tramita e se julga situações de pequenas causas.
Você não pode, dentro de um um requerimento, dentro de uma situação de pleito, julgar uma causa grande com uma causa pequena. O nome disso é, traduzindo, olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão. Vocês estão entendendo? Igualdade de peso, de proporção. Grandes causas com grandes causas, pequenas causas com pequenas causas. Vara da infância, só se julga situações relacionadas à criança e o adolescente. Vara criminal, só se julga crime. Dentro da vara criminal, você tem os crimes leves, hediondos, todas essas questões. Serão misturas coisas. É necessário um princípio de proporcionalidade aqui. Então, nós devemos ser isentos e proporcionais. Mas, Camila, eu nunca na minha vida vou poder escolher um lado da situação? Claro que vai. O Criador está trazendo para nós um código ético, moral, justo, para boa convivência em sociedade. Como que eu trago isso para minha convivência no sentido das pessoas mais próximas a mim? Não se meta em fofoca, não se mete em confusão. É muito simples. É isso que o Criador está falando aqui. Se chegar até você uma situação que não é para você resolver, não resolve, meu filho. Entrega para quem é responsável. Não tome, não carregue o que não é seu. Não se meta em confusão desnecessária. Porque aí a sua vida vai ser bem melhor. Será mesmo que todas essas coisas que acontecem na sua vida e que você chama de problema na família, que não sei quem, que o irmão, que não sei quem aprontou, e aí você fica com a cabeça perturbada com isso? Será mesmo que isso é para você resolver? Quantas situações você carrega nas costas que não era para você carregar? É isso que o Criador está falando para nós. Essa paraxá também fala de confiança. Confiança. Ele cita aqui quando o povo tiver que sair para a guerra, tiver que pleitear, porque naquela época, naquela situação, as pessoas precisavam elas precisavam tomar territórios. Para poder conquistar a terra. Era assim que se fazia antigamente. Certo? E o Criador disse, olha, quando você for para a guerra, quando você tiver aí que tomar esses territórios da terra que eu estou te dando por herança, não temas. Não se impressione se o povo for mais numeroso, tiver mais exércitos, mais isso e mais aquilo. Não se impressiona com isso. Porque eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito com braço forte. Por que Deus fica sempre lembrando a gente disso? Ele não mudou. Ele continua sendo aquele Deus que abriu o mar, que isso é um fenômeno impressionante. Abriu o mar, o povo passou
Estava tudo encurralado lá na beira da praia. O povo passou. Todo mundo sabe a história, né? Aí o povo de Israel passou, o pessoal do Egito que queria matar o povo entrou também atrás para poder alcançar, não alcançou. Na hora que o povo de Israel terminou de sair do mar, saiu a última pessoa, o mar fechou. E o pessoal do Egito que estava lá naquela perseguição horrorosa morreu afogado. Sem contar em tudo que aconteceu antes, né, gente? Todo mundo sabe dessa história, não vou contar de novo aqui, não. Confiar. Confiança. Confiança. Vou repetir de novo essa palavra. Isso tem que estar marcado na sua mente e principalmente no seu coração. Confiar. Quem que era especialista em confiar? Abraão. Recebeu o título de pai da fé. Ele confiava cegamente no Criador. Não tinha nada que Deus falasse que Abraão duvidava. Ele até ria porque ele achava impressionante as coisas, mas não duvidava. Ele ria, mas não duvidava. A risada de Abraão, quando Abraão dizia, olha, Abraão, eu vou te dar um filho. Ele dava aquela risadinha assim, e já pensava, mas minha mulher tá velha, como é que isso vai acontecer, meu Deus? E ria. Mas era aquela risada de achar impressionante o fato. Duvidar, nunca, jamais. É tipo assim, se Deus falou, tá falado. Acabou-se. Você está duvidando de Deus. Eu vou repetir o que Deus falou para Jó, para você. Essa frase que Deus falou para Jó é algo que me ajudou muito a me pôr no meu lugar. Porque quando coisas ruins acontecem, a gente fica, meu Deus, cadê Deus? Parece que Deus sumiu, né? Deus não sumiu, não. Deus não tem como sumir. E um dia Jó estava lá passando aquele perrengue que todo mundo já sabe, né? Não vou contar toda a história de Jó. Jó estava lá passando aquele perrengue, cheio de ferida, passando mal. E questionando Deus e enchendo Deus de pergunta, de dúvida. E Deus chega para Jó e diz assim: ô Jó, aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Aí Jó, calou a boca. Aonde você estava quando Deus criou todas as coisas, ser humano? Aonde você estava? Ele que criou todas as coisas, com o som, que haja luz. Que haja luz! Foi o que ele disse. E a luz se fez. E assim ele criou todas as coisas. Ele criou o planeta, ele criou o universo. Ele criou você. E você ainda está duvidando que Deus não está com você? Que você está passando seu perrenguinho aí na sua vidinha? Esse seu perrenguinho aí, ó, de dia a dia. Esse negocinho aí que você passa lá no trabalho, sabe? Aqueles amigos esquisitos que tem no trabalho, aqueles colegas de trabalho difícil de lidar. Com os vizinhos do prédio, que você não sabe mais como é que pede, né, para parar de fazer barulho. Aquelas coisas. E todo mundo passa no cotidiano.
Deus não me ama mais. Deus, cadê Deus, né? Deus, cadê você? Eu tenho vontade de rir. Cadê Deus? Onde é que você estava quando Deus criou todas as coisas? Acorda. Você, como ser humano, você tem uma função nesse planeta. Você acha que você caiu aqui de paraquedas, que você nasceu por acaso? Não importa as condições do seu nascimento. Pode ter certeza de uma coisa. Você tinha que nascer. Você está aqui. Nesse planeta lindo, maravilhoso. Tem mar, tem rio, tem floresta, tem natureza abundante, tem fartura de tudo. Você está aqui. Você é... Bota isso no coração hoje. Você é um pensamento de Deus manifestado no planeta Terra. Todo o grande desafio do ser humano não é esse desafiozinho que você está vivendo aí na sua vida. Tem gente que está passando pelo desafio da doença. Tem gente que está passando pelo desafio de estar sem grana. Tem gente que está passando pelo desafio nos relacionamentos. Relacionamento, às vezes, com o cônjuge, às vezes, relacionamentos familiares. Com os parentes, né? Tem aquela coisa lá dos parentes dá trabalho. Tem uns parentes que dá muito trabalho. Porque nem todo mundo nasceu numa família assim, good vibes, não. A maioria nasceu numa família meio doida. Tem gente que está passando um desafio existencial. Fica se perguntando por que eu nasci, o que eu estou fazendo aqui. Eu não sei se eu quero viver mais. Todas essas coisas. Não importa qual é o desafio. E quando eu falo não importa, não é porque ele não é importante. É porque seja qual for o desafio que você está vivendo hoje, existe um aprendizado primordial em todos eles. O aprendizado de confiar no Criador. Não temas, é o que o Criador falou para nós hoje na Paraxá. Não temas. Não temas se esse problema parece grande demais para você. Não temas se parece que uma multidão se reúne contra você. Não temas se você olha para isso e diz, eu não sei o que eu vou fazer, eu não tenho a solução. Não temas. Porque ele, o Senhor, teu Deus, está contigo. Está aqui. Ele está com a gente. Ele nunca nos abandonou. Ele nunca vai nos abandonar. Porque essa não é a natureza de Deus, essa é a natureza do ser humano. O ser humano abandona. E aí, quando você começa a criar na tua cabeça essa ideia de que Deus te abandonou, acorda para a vida. É porque você não conhece Deus. Porque o ser humano abandona, ele está no aprendizado da vida. Ele não entendeu como é que faz as coisas ainda. Ele vai ter que rebolar muito ainda para entender. O ser humano trama coisas que não são legais. O ser humano abandona. O ser humano rejeita. Você está colocando Deus no lugar de ser humano. Não bota Deus na caixinha, não, pelo amor de Deus. Aprende isso de uma vez por todas. Para com isso. Mesmo que você não sinta, eu não sinto a presença divina. Oh, meu Deus. Gente, acorda. Sentindo ou não sentindo? Não há como o Eterno te abandonar. Porque esta não é a natureza dele. Ele é a mais pura essência do amor incondicional.
Ah, mas você não sabe, Camila, eu já aprontei tanto na minha vida. Ah, é mesmo? Deus te ama igualzinho. Essa que você não está sabendo, eu vou te contar hoje. Deus te ama, não importa as suas aprontações. Não importa se você foi uma criança muito traquina, não importa. Você pode ter tocado terror lá com a sua mãe. Não importa, ele te ama igual. Ele ama você, ele ama todo ser humano. Essa é a parte que muita gente não gosta. Quando eu digo isso, tem gente que torce o nariz. Porque assim, mas ama até o assassino? Ama. Ama. Porque Deus não bota a condição para amar ninguém. Sabe qual é a diferença que muita gente não compreende? É que o Criador fez leis. Leis universais. Você planta, você colhe. Eu amo você, mas aquilo que você plantar, você vai colher. Causa e consequência. Escolhe o caminho do bem, meu filho. Tô te falando. O caminho do bem, você só vai colher coisa boa. Mas se tu escolher o caminho da morte, o caminho do mal, você vai se ferrar. O que é isso? É Deus te castigando? Não. Deus não castiga ninguém, não, meu filho. Você sai dessa. Abre a cabeça. Existem causas e consequências. Você tem livre-arbítrio, você escolhe. E saiba que a tua escolha vai desencadear uma série de acontecimentos semelhantes e compatíveis à escolha que você fez. Essa é a diferença de uma pessoa que escolhe a vida. Vou dar um exemplo bem simples e banal. Duas pessoas, fulano A e o fulano B, estão diante da mesma situação. Elas foram convidadas, isso é um exemplo, hein? Elas foram convidadas a praticar um crime. As duas pessoas, o fulano A e o fulano B. As duas pessoas tiveram o mesmo convite de praticar um crime. O fulano A pensou, aceitou. Escolheu praticar o crime. Não vem com conversa fiada de que ele só tinha essa escolha. Isso não existe. Todos nós sempre temos mais de uma escolha. Segunda coisa, não adianta vir com mimimi, dar desculpa, porque a cabeça sempre vai dar desculpa para tudo, certo? Pois é, aí o fulano A escolheu praticar o crime. Não vou nem dizer que crime que é, não interessa aqui, não importa. Fulano A escolheu praticar o crime. Ele entrou na vida do crime, certo? O fulano B, que teve o mesmo convite das mesmas pessoas, escolheu não praticar o crime. Vou cair fora disso. Eu não vou. A minha vida tá difícil, realmente, não tá fácil, tudo, mas essa não pode ser a única solução. Ele escolheu vender água no sinaleiro. Mas ele não foi praticar o crime. Quais são os possíveis e prováveis eventos dessas pessoas? O que escolheu entrar para a vida do crime, continuou praticando crimes e, no mínimo, gente, a lei o alcançou, porque um dia vai bater na porta, e ele foi preso. Está lá, cumprindo cadeia em algum lugar. E o fulano que não aceitou essa proposta foi trabalhar. E com o trabalho dele, ele continuou procurando, arrumou um outro emprego e por aí foi, está livre, não está dando trabalho para a sociedade. Vocês estão conseguindo entender o que é caminho da vida e da morte? Escolha. Eu dei um exemplo bem rasgado aqui, mas na nossa vida, todos os dias, você tem a possibilidade de escolher.
Você já parou para pensar quais são as consequências? Antes de você escolher alguma coisa, você já parou para pensar nas consequências? Quais são as consequências se eu escolher fazer isso? Só pensa um pouco que tu vai descobrir pelo menos umas 5 coisas. Aí você para e pensa assim: eu dou conta de assumir essas consequências? Eu dou conta? Isso vai trazer prejuízo para a minha vida e para a vida de outras pessoas? Percebem? O nome disso é autorresponsabilidade. Para de jogar nas costas de Deus as decisões que você não quer tomar para a sua vida. Ah, Deus quis assim. Deus quis assim. Se Deus quiser. Ó, Deus quer a sua felicidade. Ele já te deu um planeta inteirinho, cheio de gente, para você poder escolher. E quando você toma a rédea da sua vida, aquela palavra que diz assim, que está aqui na Torá, e o Senhor abençoará a obra das tuas mãos. Você vai, você faz. Chama Deus para ir contigo. Deus, vai comigo nos meus projetos. Eu estou fazendo tudo isso para dar certo. Não sei se vai dar. Mas eu estou fazendo. Vem comigo. E Deus abençoará a obra das tuas mãos. Ah, mas não deu certo. Putz, grilo, para de ser o coitado. Não deu certo? Faz outra coisa. Vai dar certo. Sabe por que mesmo aquilo que não dá certo, dá certo? Porque você com certeza aprendeu alguma coisa. Você evoluiu de algum jeito com aquela situação. E é aí que moram os desafios, porque o desafio é o mecanismo que Deus inventou para a gente crescer e não ficar sentadinho de braço cruzado na zona de conforto. Se não, meu filho, tu ia estar deitado numa rede para alguém dar comida na sua boca. Essa é a real. Só que Deus não quer você assim. Deus quer você se movimentando, sendo luz para o mundo, brilhando a tua luz aonde quer que você esteja, sendo uma pessoa justa, moral, ética e amorosa. Confia nele. Não trate... Deus não é ser humano, tá? Deus é indescritível. Eu sei que por muitos séculos isso é uma limitação que nós aprendemos por conta das dificuldades que a humanidade passou. Só que hoje eu quero te convidar a olhar Deus como um ser que é indescritível. Não dá para descrever Deus. Deus não é... Ele tem características de um pai amoroso? Tem, mas ele não é um ser humano. Ele não é o fulano de barba branca. E o nome dele... Esse fulano de barba branca, cabelo branco, é Papai Noel. Não é Deus. Coloca Deus no lugar dele e você no seu lugar. E você vai ver que o encaixe dessa relação vai ser perfeito. Porque quando nós entendemos a magnitude do poder de Deus, de quem é essa essência de Deus, que não há palavras que descreva quem é Deus, nós assim conseguimos, como seres humanos, descansar, porque sabemos, se Ele é tudo isso, não há nada que possa me fazer mal. Aí você vai entender o que é você escolher estar guardado no esconderijo do Altíssimo. Porque o Salmo 91 fala o seguinte: não é Deus que cata você não sei da onde e te enfia no esconderijo do Altíssimo, não. É você que escolhe. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é alguém que escolheu estar lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará sobre a sombra do Onipotente. Eu não vou ler o salmo todo, vocês já sabem até de cor por aí.
Se não souber, vai lá e lê. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Por quê? Porque você confia. Quem confia no Senhor sabe que por mais vendavais e tribulações que a gente passe, vai passar. Você vai aprender o que você precisa aprender dessa situação. Não importa, pode ser doença, pode ser problema financeiro, pode ser problema conjugal, pode ser problema de relacionamento, pode ser o que for. Você vai aprender e vai passar para um próximo nível mais forte, com um coração mais confiante naquele que realmente tudo pode fazer. E a terceira e última coisa que eu quero falar dessa paraxá de hoje é: aproveite a vida. Por que você anda tão preocupado, meu? Você está aqui para viver. A gente vai passando os perrengues e vai vivendo também. A vida não é só perrengue, não. E como é que a gente percebe isso aqui? Quando ele fala, olha, se alguém tiver construído uma casa e nem morou nela, não vai para a guerra, não. Se alguém casou e nem desfrutou daquele primeiro ano de casamento, não, esse fulano não vai para a guerra. Ele vai aproveitar da casa nova, vai aproveitar o casamento, né, recém-casada, a esposa. Se aquele que plantou a vinha e nem sequer colheu nada, só plantou lá, não vai para a guerra. Aproveita a vida. Aproveita a vida. Você está tão preocupado com as coisas que você não consegue enxergar tanta coisa boa que tem na sua vida e que você pode aproveitar. Um passeio simples, que você nem gasta dinheiro, num lugar próximo, às vezes, perto de você. Quem mora próximo do mar tem essa possibilidade muito fácil de só chegar lá, olhar para aquele mar maravilhoso, sentir aquele cheiro da maresia, tirar o sapato, botar um pouquinho o pé na areia e se aproveitar a vida, gente. Aquela roda de bate-papo com os amigos queridos, tá? Né? Amigo, olha, vocês não ficam colecionando amigo tóxico, não, né? Até porque nem dá para dizer que é amigo. Vocês saem desses relacionamentos. Eu tô falando de pessoas realmente queridas que podem caminhar do seu lado. E aí você senta com elas, toma uma bebidinha que você gosta, seja lá qual for, bate papo, dá risada, joga a conversa fora. Se aproveitar a vida. Se olhar para o céu, entender que um Criador, que nem a mente mais sábia desse planeta consegue descrever, fez tudo isso para você. E se aproveitar a vida. É você olhar para o seu cônjuge. Quem é casado aqui, nós vamos fazer um combinado. Vai terminar o serviço hoje, você vai dizer para o seu marido, para a sua esposa, o quanto você ama eles. E se aproveitar a vida. Na correria do dia a dia, às vezes a gente diz, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas eu quero que você dê um abraço na sua esposa ou no seu esposo hoje. E possa dizer isso do seu coração. E se aproveitar a vida. Nos seus filhos, se você tiver. E se você não tem filhos humanos, você pode ter filhos pet. Sei lá, quem tem um passarinho, um gatinho, um cachorrinho. Abraça ele e diz para ele o quanto aquele serzinho é importante na sua vida. Os animais são uma dádiva do Criador na nossa vida. Eles transmitem para nós um amor incondicional, puro e perfeito. Tudo isso o Criador fez para nós. Respira fundo e aproveita a vida. Quando você aproveita a vida, sabe qual é a mensagem que você está mandando? Eu confio no Criador. Porque somente quem sabe aproveitar a vida, da forma que você souber, viu? Não tem receita de bolo para isso, não.
Mas é você estar com o coração tranquilo e grato por esse momento, por tudo que você tem para fazer. Quando você aproveita a vida, é porque você sabe que existe um ser maravilhoso que está cuidando de você, está cuidando da sua vida, está cuidando das suas coisas. E isso é confiar. Isso é descansar nos braços do Senhor, como muita gente fala por aí. Isso é descansar. Gente, desafios a gente vai ter. Até o dia que a gente fechar os nossos olhinhos nessa terra e retornar para a corrente da vida. Nós teremos desafios. Diferentes desafios, mas vamos ter. E é por isso que hoje eu estou te convidando a deixar o Criador ter um lugar especial no seu coração, a ponto de fazer você perceber que você está sendo cuidado por Ele e que você pode aproveitar a vida. Não leva a vida tão a sério, porque você está aqui para viver. E era isso que eu queria dizer para você hoje.